Era feito sob ameaça de armas, alguma coisa nesse sentido, ou só ameaças por palavras? Assim? Olha, na época eu tive algumas ameaças, sim. Mas ameaça de com armas, alguma coisa assim nesse sentido? Ele tinha lá um cidadão que hoje ele é falecido, juntamente ao mesmo cidadão, me ameaçou até desaparecer comigo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu achei que seria importante essa pergunta que eu fiz, né? Se a família, sua esposa, era ameaçada através de armas. Obrigado pela oportunidade de ter feito. Senhor presidente. O senhor, Benedito, gostaria que o senhor nos respondesse, já que o presidente está encampando as perguntas, nós vamos fazer diretamente a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria. Especifique o tamanho da área que o senhor defende. 1.370.000 metros. Sua família fez inventário da área que o senhor defende? Não podemos fazer. Nós não entramos na terra, não podemos entrar. De quem o senhor herdou esta área? Esta área é herdada por... Essa área de Pedrinhas. É por Jesuína Maria Barcelos. Quanto tempo sua família possui a área entre o trecho da BR-101 e o bairro Porto Canoa? Quanto tempo? Desde 1874. Existe ação na justiça para defender seu direito? Existe. O espólio de Alberto Daniel possui área vizinha à de sua família? Que eu tenha conhecimento, não. Qual o tamanho da área do espólio de Alberto Daniel? Eu não sei. Eu não sei porque, primeiro, que as áreas que ele diz ter dentro do terreno são todas de outro local. O senhor alega que estão construindo na área em litígio, é verdade? Sim. Estão construindo o quê? Construindo galpões, construindo supermercados, fizeram de tudo. Qual o supermercado? Tá bom, muito obrigado. Lá está o Extra Bom. Extra bom. O espólio de Alberto Daniel já ingressou contra sua família querendo esta mesma área de 10 mil metros antes? Antes não. Não. Agora sim. Houve perícia? Tudo bem, pra quem não está estudando, estava disputando Hoje. a discussão. Quem fez a perícia? O senhor Antônio Carlos Fregonasso. Na verdade, assim, Ele é perito oficial. não tenho interesse em procurar. É oficial. Fiz mais para fazer. Eu acho que o cálculo- Essa perícia, ela foi a favor de quem? Foi a nosso Já favor. fiz em Brasília, já fiz. Quem foi a juíza que proferiu a Eu sentença? entrei na política. De posse, Posso. a doutora Teomelita Guimarães. Teve decisão do desembargador confirmando a sentença? Teve sim. Salvo engano, foi o atual presidente do Exército Tribunal. Embaixador Aníbal Ataíde. Isso. Na denúncia, o senhor alega que estão alterando as matrículas para poder vender. Em qual cartório estão fazendo isso? Estão fazendo principalmente no cartório de Teubino. Etelvino. Isso. Segundo cartório de ofício, segunda zona, é isso? Isso. O senhor fala que em 2010 o espólio Alberto Daniel ingressou na justiça pedindo novamente a posse da área e a juíza e o oficial de justiça reintegraram em 1.370.000 metros. A juíza ordenou na sentença que era para ele fazer, o oficial fazer a Reintegração reintegração de posse de 10 mil 10 metros. mil metros. E ele chegou lá e fez a área toda. resolveu entregar a área toda. Quem é o oficial, senhor? Se recorda?
não me lembro o nome dele agora. Mas nós temos como, dentro do próprio processo, nós temos como consequência. O senhor fala que Creuza Zeferino nunca foi casada com Alberto Daniel. Por quê? Sim, nunca foi. Ela era empregada dele. E ela está sendo usada, então, para esse fim. Está sendo usada com esse fim. O senhor fala que o perito Fernando Fregonassi identificou a área do senhor quando e quando? Quando foi? Eu não me lembro diretamente se foi em 99. Sua família possui área em outros bairros? Possui. Possui inventário? Também não, porque nós estamos lutando ainda em cima da área. Esse cartório da Etelvina, que tem feito alteração de matrícula, há quanto tempo eles vêm fazendo essas alterações de matrícula? Após a sentença ou antes? Olha, eu não tenho assim um tempo determinado, porém sei que ela tem feito, eu tenho algumas lá dentro da minha casa guardadas, cópias, certo? E esses dias mesmo, eu estava com o perito, fazendo uma perícia em outra área. E então nós tivemos que ter, marcar a presença lá nesse cartório. O que vou falar aqui foi fato ocorrido, foi no dia 18 desse mês, se não me pode da memória, nós tivemos lá no cartório. Porque a perícia o perito tinha que fazer determinada comunicação lá, e aí o perito conversou com ela, o perito que ia fazer a perícia em outro terreno, por assim dizer, que deve ter também aí alguma coisa com referência, no lugar denominado Cacu, certo? São três áreas, né? Cacu, Pedrinhas e Formoso. Pitanga. Não, Pitanga é o que o cidadão representou. Certo. Pedrinhas é onde que está a sua área. Exatamente. Então, nesse caso, o senhor está se sentindo prejudicado tanto pelo espólio de Alberto Daniel quanto pela justiça? Também. Porque eles não decidem essa situação, que é a reintegração da posse nos outros 1.368.000 metros quadrados que pertencem ao senhor. Eles não decidem e se dão assim por não estar acontecendo nada. Enquanto isso, as únicas terras desocupadas, elas estão sendo vendidas, e daqui a pouco vai ter que fazer reintegração de posse, vai ter que indenização, tem tudo isso. Certamente. Senhor presidente, eu me dou por satisfeito, depois eu vou fazer os requerimentos, na parte de requerimentos, vamos fazer os requerimentos, a convocação dessa representante do cartório. Senhor presidente, eu ainda acredito, sinceramente, que esse país vai ser um país sério. Acredito nas instituições, acredito que nós acredito na nossa sociedade, mas esse país ainda convive com muitas coisas que não são sérias, permite coisas que não são sérias. Não estou me aqui proferindo nenhuma conclusão
de raciocínio sobre o fato relatado, mas estou assim me dirigindo a um senhor. O senhor tem quantos anos? Me permite, assim, é indelicada a pergunta, mas... Mas pode ficar à vontade, porque eu até fico honrado, porque Deus tem me dado essa oportunidade de estar aqui até agora, para continuar falando a verdade. Eu estou com praticamente 85 anos, que completo agora no dia 26 de janeiro. O senhor de 85 anos, senhor presidente, lúcido, prestando a um papel importante e corajoso, vem à Assembleia, protocola oficialmente um documento, cita nesse documento, eu quero até ouvir o doutor Fabiano, que representa aqui o depoente, que o doutor Fabiano vai nos relatar, por favor, os absurdos vindos da Justiça Capixaba, porque aqui nesse documento é citado o nome de pelo menos 2 magistradas, de um perito, de um oficial de justiça. E quando o senhor Benedito da Silva Rosa assina esse documento, ele escreve ao fim: só quero que fique claro uma coisa, somos herdeiros e fomos roubados com a permissão da Justiça do Espírito Santo. O documento cita desembargador, cita juízas, volto a dizer. Eu conheço naturalmente a região, porque sou filho da Serra. Conheço aquela região toda de Porto Canoa, Mata da Serra. Sei onde foi instalado o supermercado citado, sei onde é a escola citada. Trata-se de uma área imensa, né? Uma área que está dentro das imediações ali do nosso centro, do nosso CIVIT, Centro Industrial da Serra, na divisa do CIVIT 1 com o CIVIT 2, as imediações de bairros importantes para a cidade. E a gente percebe até que é uma área que fica travada do próprio desenvolvimento. Fica a ligação de um bairro como Barcelona até o bairro de Mata da Serra, Porto Canoa, ou nada. Porque, por conta desses entraves todos, nós estamos falando de uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados. Eu pediria ainda uma oportunidade para concluir o assunto que eu estava falando a respeito do cartório. Eu já vou permitir ao senhor, tá bom? Então, senhor presidente, nós não podemos fechar os olhos e nem vamos fechar para um depoimento tão sério. É lógico que a outra parte precisa ser ouvida. Existem princípios, né, constitucionais, existem princípios éticos, legais, morais a serem cumpridos. Nada mais justo que ouvir a outra parte. Mas esse documento eu considero muito sério. E aí eu queria, nós vamos permitir que o senhor conclua, mas perguntar ao doutor Fabiano, dentro da sua visão jurídica, quais são os grandes absurdos da Justiça Capixaba presentes nessa denúncia. Só acrescentar, doutor Fabiano, a questão se tem envolvimento de cartório mesmo, do cartório. Sim, deputado. Bom dia aos deputados, presidente. Fazer um breve relato aqui, só para esclarecer algumas dúvidas. A família tem documentos, os documentos são oriundos da década de 1870. Existe inventário, ao contrário do que o senhor não lembra, não se recorda. O que não existe é um inventário final, ele não está terminado, mas existe um inventário em trâmite na Vara de Orfos Sucessões da Serra, e existe um inventário antecessor que ocorreu na Vara de Orfos da capital, que valida todos os documentos da família, de ordem da matrícula 5421, que dá origem à área de 1.370.000 metros, no local denominado Pedrinhas, no município de Serra. Essa matrícula, ela só existia uma incoerência porque ela não conseguia delimitar as confrontações, porque as confrontações à época eram delimitadas por rios, montanhas e vizinhos, mas nada que interferisse na localização da área. Nos idos de 1995 até 2000, o então Dr. Alberto Daniel, falecido Alberto Daniel, ainda vivo, intentou sim contra a família uma ação de reintegração de posse, pedindo os exatos 10.000 metros quadrados da área, do qual houve uma perícia no decorrer do processo feita pelo então perito na época, Fernando Fregonassi, que identificou que o seu Alberto Daniel não comprovava ali na existência daquela área nenhuma propriedade ou posse, sequer posse, ou seja, não tem registro e não tem posse.
e que, por informações de moradores e da própria prefeitura do município de Serra, existia ali naquela área o sítio denominado Pedrinhas, pertencente à família Barcelos, a família do seu Benedito da Silva Rosa. Ou seja, a perícia ficou muito clara e delimitou que a fazenda Pedrinhas, à época, ela iniciava-se na BR-101, ali no trevo de onde fica o BKR, e iria até o trevo do bairro Porto Canoas. Então, essa é a discussão que nós estamos entrando na justiça para tentar provar que a área pertence sim à família. Quais são os entraves judiciais que nós estamos enfrentando com essa situação? Após o falecimento do senhor Alberto Daniel, surgiu então a pessoa da dona Creuza Zeferino. Ela, até então, por informações da família, ela era empregada doméstica dele e que de repente passou a ter união estável. Do ponto de vista jurídico, ela teria que entrar com uma ação de união estável para poder ter o reconhecimento dessa situação para depois ingressar no inventário. Hoje, ela defende todo o interesse do espólio de Alberto Daniel. Eles ingressaram primeiramente com uma ação de inventário na justiça na Vara de Óbidos da capital, Vitória. Como viram que não iriam lograr êxito em comprovar as informações constantes de propriedade e posse de áreas e documentos, eles transferiram essa responsabilidade para o cartório Duia Castelo, aqui na Enseada do Suá, que fez o inventário administrativo. Ou seja, nesse inventário administrativo, a Creuza Zeferino é qualificada como inventariante, meeira, renunciante hereditária e solteira. Olha as incoerências. Ou seja, ninguém discute um patrimônio de aproximadamente 50 ou 100 milhões e renuncia. É pouco provável que isso vá acontecer. Ou seja, ela renuncia e defende os interesses. Nesse meio termo, em 2010, se não me falha a memória, o então espólio de Alberto Daniel ingressou novamente com um pedido de reintegração na posse dessa área, requerendo na sua inicial a reintegração numa posse menor de área de 10 mil metros quadrados, conforme documentos e plantas que estão nos autos da inicial. Da decisão da doutora Ana Cláudia, juíza, à época, ela disse: reintegre-se nos termos da inicial. O oficial de posse do mandato foi lá e reintegrou em 1.370.000 metros, utilizando 3 matrículas inicialmente. 3 matrículas que, à época da inicial da ação, restringiam-se apenas a uma folha. Essas 3 matrículas, 50056, é uma área denominada Pedrinhas, com 233.000 metros. A segunda matrícula é 27805, do bairro chamado Pitangas, ou seja, do outro lado da BR. E a terceira matrícula, 27806, com ambas, 27805 e 806, com 300.000 metros, ou seja, 600.000 metros, no bairro Cacu, que fica às margens lá do parque Civite, Parque Luciano Civite, ou seja, não são confrontantes e muito menos congruentes às áreas em relação ao pedido da inicial. E a totalização da soma, por mais que se tentasse validar essas 3 escrituras, elas somariam 833.000 metros. Ou seja, já tínhamos uma decisão da juíza Teomerita confirmada pelo desembargador Aníbal, que ele não provava posse na área pelos 40 anos alegados. Não tinha documentos que provasse a posse ou propriedade da área. Tudo isso conforme o laudo do perito Fernando Fregonazzi, juntado no processo de 95. E mesmo assim foram reintegrados em 1.370.000. Ingressamos com a ação cautelar pedindo a revisão, que foi mantida pelo então desembargador Fábio Klein, dizendo que não havia incoerência na decisão da magistrada. Ou seja, existe incoerência. Se tem documentos nos autos que não comprovam posse ou propriedade, não há como manter essa decisão. Então, existem essas situações, que são situações judiciais. Do lado das matrículas, essas matrículas, se olharmos no início da ação em 2010, eram apenas uma folha. Essas matrículas, através do cartório da Etelvina,
foram totalmente modificadas e justificadas e plantadas dentro da área do sítio Pedrinhas. Ou seja, uma planta do bairro Pitanga, outra planta do bairro Cacu e a suposta matrícula 50056 do bairro Pedrinhas passaram a ser todas confrontantes. Ou seja, não foi feita nenhuma medição, foi feita medição por particular, não tem assinatura de confrontante. Ou seja, tudo que se possa suscitar de dúvidas que o cartório não deveria ter feito, o cartório fez. O cartório não poderia ter feito isso. Isso aí teria ter sido recorrido à via judicial para que fosse marcado perícia, para que um perito identificasse e localizasse essas áreas. Ou seja, nada disso foi feito. Então eu entendo que houve essa situação. Então, e essas matrículas que estão sendo defendidas, a 50056, a 27805 e a 27806, embora não seja esclarecido pelo espólio de Alberto Daniel nos autos, e nós já denunciamos isso nos autos, essas matrículas hoje elas já não existem mais, elas já foram encerradas, ou seja, essas áreas já foram comercializadas e estão em nome de outras pessoas. A 50056, ela modificou-se para a matrícula de número 81032. E a matrícula 27805 e 806, ela... Não, perdão, corrija meu erro aqui. A matrícula 056, ela hoje corresponde às novas matrículas com novos proprietários, 87024 a 87026. Ou seja, se ocorre litígio, não poderia haver modificação no estado da área, porque prejudica quem ganhar no futuro. A 27806, hoje, ela gerou a 81032, que está em nome de Porto Canoa Empreendimentos Imobiliários, localizado no bairro Cacu. Todas essas modificações foram feitas após a responsabilidade do perito Cláudio Schmidt, se não me falha a memória. Eu não vejo isso aqui no relatório, mas foram feitas com a assinatura dele. Ou seja, se até 2010 eles não provavam que tinham posse ou propriedade, a partir de 2010 eles conseguiram lograr êxito com a ajuda do cartório, principalmente do Etelvina, e em segundo, com a ajuda do cartório do quarto ofício da capital, que foi lá que iniciou essa situação, que nós estivemos no cartório e pedimos um translado de inteiro teor para que a gente pudesse buscar a origem dessas matrículas 50056, 27805 e 27806, para que provasse a aquisição por doação, compra ou transferência. E nada disso foi apurado. Nós não conseguimos lograr isso. O cartório não entrega esses documentos para a gente, a não ser por determinação judicial, até então que não foi deferido pelo juiz da segunda vara da Serra. Então, dentre esses fatos, é isso que nos traz aqui. Fazer os relatos dessas ocorrências para que sejam apurados com o auxílio dessa casa. Presidente, dentro do depoimento do Dr. Fabiano, eu gostaria de solicitar essa CPI que todos os documentos citados que estão sendo negados, que fosse requerido por essa comissão oficialmente para que fosse a nós remetidos. Queria solicitar também que a Prefeitura Municipal da Serra encaminhe a essa CPI todos os documentos que comprovam as licenças ambientais, as licenças que oportunizaram a construção dos mercados citados, em parte da área maior aqui também citada. Eu gostaria de, por fim, de registrar A licença, as licenças emitidas pela Prefeitura Municipal da Serra, para que combinaram com a construção do referido supermercado em parte da área citada, e todos os documentos citados no depoimento do Dr. Fabiano é o Alves. cartório. Os documentos é o cartório. Não, esse documento é da Prefeitura da Serra. Tem, tá. Cópia da licença ambiental, da alvará para construção, tudo que foi emitido pela Prefeitura, combinado com a licença, com a liberação para a construção do supermercado. Eu já vamos mostrar logo a votação, até para não embolar depois. Em discussão, não vem querer discutir, em votação com o deputado Gilzinho, Pela aprovação. acompanha aprovada a unanimidade, dando prazo máximo de 15 dias para o fornecimento. O deputado Almir não estava oficializado, mas só
a gente encampa. Pela aprovação. Então, bem discriminado. Todo documento forneço são dois requerimentos, qualquer dúvida tira o deputado. E o segundo é que o cartório e as instâncias citadas aqui da Justiça pelo Dr. Fabiano Alves, que estão negando esses documentos, possam remetê-los. E aí é preciso que o Dr. Fabiano faça, via protocolo, um relatório desses documentos. Não, mas o ofício já pode sair do cartório para fornecendo, pede informação do Dr. Fabiano, até para antecipar, no mesmo prazo de 15 dias, para que forneça a cópia de toda a documentação relativa a essa área, inclusive a questão de confrontação e quem autorizou toda a documentação. Em discussão, no momento que tinha votação por voto de 5, Pela aprovação. acompanha aprovado a unanimidade. Mais requerimentos. Eu, só um registro. Aqui no depoimento do senhor Benedito, ele disse que em alguns momentos sofreu ameaças, né? O senhor já na sua experiência já não mais se abala com essas coisas. Quero deixar registrado, senhor presidente, que tão logo instalada essa CPI, e não é requerimento do deputado Bruno Lamas esse depoimento, essa questão, foi no protocolo, nós recebemos no nosso gabinete já uma ameaça de morte. Um bandido ligou para lá, bandido, que quem se presta a esse papel é bandido. Perguntando o que esse deputado acha que não sabe quem está mexendo, essas coisas. Mas nós não temos, covardia não faz parte da minha característica. Eu conversei com a nossa equipe e tomamos providências. Um expediente à presidência, um expediente ao coronel responsável pelo serviço Gilbert, aqui da casa, e também visitei o Ministério Público, tive 2 horas de conversa com o Dr. Sócrates Souza, até porque nos autos que fundamentam a criação dessa CPI existem denúncias e ele me repassou, entre outras coisas, 19 itens que já são motivos de ações, de investigações, até mesmo de prisões, se tratando de grilagens de terras aqui no nosso estado. Eu estou satisfeito nesse presente momento. Obrigado, deputado Bruno. Eu, até para comentar, o senhor tem mais algum comentário, senhor Benedito? Somente concluir o assunto Deputado Josino. da ocorrência que se deu na nova perícia que fizemos, não nessa área, mas numa outra área, e que nós tivemos que recorrer ao cartório. Então, lá no cartório, oficial não ficou muito satisfeito com o que o perito perguntou para ela, porque precisava de ter uma comprovação da nossa documentação lá no cartório, ao que ela não teve como se desviar, porém demonstrou inteira objeção com respeito à nossa família, porque ela falou diretamente para o perito e os advogados que estavam lá presentes, que ela não tinha satisfação de resolver um problema nosso, porque nós éramos uma família que estávamos nos denominando como donos daquela área, se fazendo dono quando existiam outros donos em cima da área. E então o perito falou para ela: senhora, eu não estou vindo saber deste assunto, eu estou querendo saber se no seu cartório tem o registro desse terreno. E ela então respondeu com tipo de arrogância, dizendo: infelizmente tem. Infelizmente tem. Ela não pôde se desviar porque o assunto era o assunto da justiça, certo? Mas ela demonstrou total aversão a nós, por isso mesmo, nada que nós pedimos lá. Senhor Benedito, qual o nome dessa senhora do cartório? Doutora Etelvina. Etelvina, né?
Tá. A gente vai estar satisfeito e agradecer a pessoa, o doutor Fabiano. E eu quero, até antes de antecipar a questão, nós temos a sessão agora dia 15 de fevereiro. E eu quero convocar uma extraordinária também para dia 16 de fevereiro. Em discussão, como o deputado. Pela aprovação. Sim, acompanho, aqui vai estar mesmo aprovado. Dia 15, eu gostaria que nós aprovássemos a convocação da Dalto da Serra também. Então fica tudo essa daqui. Não, esse aqui fica dia 16 então. A dona Etelvina, representante do cartório do segunda zona. A senhora Cleusa Zeferino Machado. O oficial de justiça Carlos Santos Vanzo Pimenta, inclusive através do seu presidente do Tribunal de Justiça, e o representante proprietário do grupo Extra Bom, constando expressamente na convocação que não vamos aceitar representantes, queremos o responsável legal, proprietário, tanto do Extra Bom quanto a dona Etelvina do cartório. Em discussão, vai ser a quinta-feira às 10 horas. 12 horas, a extraordinária. Quinta-feira, 12 horas. Quintas 12. Essa aqui é o horário normal. Essa é a extraordinária. Quarta 12. E na quinta. Quinta às 12. Essa aqui é a convocação das quintas. Você está olhando mais cedo. Você tem 10 horas, presidente. 10 horas, então, quinta-feira, extraordinária, 10 horas. Quinta-feira, 10 horas, extraordinária. Como vota em discussão, não vamos querer discutir como vota a convocação dessas 4 pessoas. Na íntegra. Deputado. Total aprovação. Total. O senhor Dadalto fica para quarta-feira e nós temos outras convocações. Também depois eu tenho mais convocação para. O senhor está dispensado, senhor Benedito. O Fabiano, a CPI agradece. Pode ter certeza que nós não vamos parar. Independente de deputado pode ter sofrido de ameaça, mais um motivo para continuar, nós sabemos como é que isso. Senhor presidente. Muito obrigado. Nada, senhor Benedito. Nós temos aqui a senhora Cleusa Maria Dias Bacelar, a senhora Miriam Bacelar, que estão sendo vítimas de grilagem também em razão de uma ação judicial, onde estão usando uma terceira pessoa para retirar o direito deles. Eles me apresentaram os documentos aqui e eu gostaria de, se na extraordinária daria para a gente fazer o convite para nós, na ordinária de quarta-feira, dia 15. Não, está ótimo. O senhor está aqui. Passa para o próximo tempo. Bom dia, senhor Fabiano. É Rafael Pedro, Rafael, o advogado é doutor Fábio Cunha. Bom dia. O senhor já fez o compromisso? Vou passar a palavra. Eu tenho um problema de chamar. O deputado de Justiça quer iniciar a finança pergunta.
Eu vou fazer algumas perguntas, eu vou perguntar para vocês. A qualificação do Rafael já está aí, mas para que fique registrado, pedia ao mesmo que proceda a sua qualificação, presidente, porque aí fica ao vivo e fica registrado pela taquigrafia. As pessoas se envolverem com Meu nome é Rafael, Zona Xavier, sou empresário, Vitória, envolvência reversa. Depois eu vou explicar isso. tenho 39 anos. O senhor conhece o senhor Carlos Augusto Prédio Moraes? Isso. Há quanto tempo? Uns 5, 8 anos mais ou menos. Qual é a relação que o senhor tem com o mesmo? A gente comprou alguns imóveis dele, né? E esses móveis são de quais municípios? No município de Cariacica. Teve algum imóvel que o senhor adquiriu que deu algum problema? Bom, a gente adquiriu 4 chácaras, né? E compramos, pagamos, escrituramos. Depois eu fui chamado a depor na delegacia, né? Sobre essa situação que teria algum problema com a escritura. Sim. E teria com a escritura. E o senhor tomou conhecimento que a assinatura da escritura é falsa? Bom, a escritura é registrada no cartório. Não, eu fiz uma pergunta. O senhor tomou conhecimento que a escritura é falsa? Ou o senhor foi chamado à delegacia para depor? Para averiguar exatamente isso. E nessa transação com o outro, tem algum intermediário, tem outra pessoa, algum intermediário que foi o responsável pela lavratura da escritura? O corretor, né? Quem? Moza. Luiz Carlos Moza. Moza. O senhor conhece o Wilton Patrício? E aí o Wilton era o despachante. Despachante. O senhor Rafael, o senhor passou o julgamento e gostaria que respondesse as inteiras perguntas feitas pelo deputado. Não está fazendo a prestação, não. Ele perguntou se o senhor sabia o nome do senhor Wilton e deixou porque ele questionou. Entendeu? Faça para evitar problemas maiores. Obrigado. Só responder as perguntas. O senhor Wilton foi o despachante. Isso. Certo. O senhor acompanhou o senhor Wilton ao cartório ou não? Eu só assinei minha escritura. A sua parte de comprador. Isso. Certo. Porque a parte de vendedor o senhor não tem a obrigação de saber quem foi que assinou. Mas o senhor tomou conhecimento na delegacia que 2 das chácaras estavam com. Foram 4, né? Foram 4. Foram 4 chácaras. 2 ou uma estavam com problema? Bom, foi uma escritura só, botou tudo numa escritura só. Então, o que chegou foi que tinha uma escritura, uma chácara com problema. Certo. E o senhor sabe qual foi o resultado final dessa investigação? Não, inclusive, a gente procurou no seu delegado, né, para poder se defender e isso sumiu, acabou. Assim, nunca mais tive resposta do que aconteceu.
Sabe quem era o delegado que estava à época que fez o seu interrogatório? Eu não sei o nome dele, realmente não. Foi em qual delegacia? Foi na delegacia lá em Campo Grande. Doutor André? Eu realmente não. E de quem eram essas cháveis? A escritura as pessoas venderam para o Guto e o Guto me vendeu. Quem foram as pessoas? Eu não lembro, mas a escritura foi assinada pela Universal. Pela Universal. Justamente a assinatura do Sr. Valdeci Torresani que está sendo questionada aqui como não sendo da autoria dele. É isso? Quer deixar bem claro, está acompanhando o seu advogado, que a gente dá todo o direito de responder aquilo que o senhor souber. Não souber, tem problema. Só que esse inquérito, quando estava na delegacia de Campo Grande, ele foi avocado por interesses espúrios pela chefia de polícia, e que nós vamos depois requisitar a convocação do então chefe de polícia da época, para saber quem foi que solicitou a requisição do inquérito para defraudações, que está dormindo em berço esplêndido, paralisado desde a última diligência que o delegado de Campo Grande fez. Isso é uma irresponsabilidade. Você requisitou cópia do inquérito, eu já tinha cópia aqui do andamento. Daquela cópia que eu requeria 2 anos atrás, o inquérito continua da mesma forma. O senhor sabe que houve um laudo pericial sobre a assinatura? Eu fiz um laudo. Sim, o senhor contratou quem para fazer o laudo? Eu não lembro o nome do... Foi quem que indicou esse período? Um advogado amigo meu, não foi nem o Fábio na época. Foi um advogado, liguei para o advogado amigo meu. Quem é o advogado? Eu tenho um advogado amigo seu. Excelência, não é advogado amigo meu. Não, amigo dele. Não, é um amigo meu, perdão. É um amigo meu que é advogado. Na época eu liguei para ele e falei, cara, isso aqui não... Seu amigo seu que é advogado, se é amigo seu, você está citando amigo seu, se eu não souber o nome dele, do amigo seu, eu posso, que é advogado. Eu realmente, agora eu esqueci o nome dele, por favor. tem por apelido. Tá, então, por gentileza, você pode consultar os seus... Mas assim, foi realmente, eu vou buscar aquele, mas foi realmente você liga para uma pessoa, poxa, me indica alguém, ele foi e me indicou. Senhor Rafael, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Mas o senhor está olhando o telefone, Você está procurando o contato desse advogado. beleza. O senhor me perdoa. Não, tudo bem. O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte, então o senhor, essas 4 chácaras, o senhor adquiriu 2? Adquiri todas. Todas. O senhor não vendeu para o senhor Guto? Não, eu comprei dele. Ah, tá, o senhor comprou dele. Ah, tá. E ele comprou de quem, você sabe? Não vou te falar. Ah, o senhor é dono da farmácia Vila Velha? Era. Não, tudo bem. Que a gente acabou vendendo a farmácia. Né? Ah, tá. Mas e só deu problema em uma, né? Nenhuma dúvida. O que a gente sabe é que parece que tinha uma que estava sendo Na questionada. assinatura de quem? A assinatura é de quem? Questionado. Não, porque assim, juntou todas as escrituras, todas as... Qual a assinatura que questionava? Valdeci Torresani. Valdeci Torresani. E quem ficou responsável de pegar a assinatura de Valdeci Torresani na época? O Hilton. O Hilton. O documento foi para a mão do despachante. Já estou satisfeito por enquanto. Tem mais alguma pergunta, professor? Conseguiu?
Ele é Bruno. 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 Tem algum sobrenome? Não, eu só tenho como Bruno. Tudo bem. Qual o valor que o senhor comprou as chácaras? Na época, foi 100 mil reais. Cada? As 4. As 4? Não. Esse é o valor da avaliação do município. Não sei te falar. Você comprou na escritura, está por 100 mil. Na verdade, como a escritura, ela data, eu não entendo disso, né? A escritura, ela data de quando, da época do loteamento, então é outra moeda. Porque está lá. O valor que o senhor comprou foi por 100 mil. Então, o valor da avaliação hoje, qual é o valor? Quanto tempo tem que o senhor adquiriu? Deve ter uns 6 anos. 6 anos, tá? Qual é o valor estimado hoje, se o senhor fosse vender as 4 chácaras? A região não desenvolveu muito, né? Que tinha. Porque ali está exatamente na leste-oeste, né? Ela está afastada da leste-oeste e aí tinha uma situação de uma outra rodovia que não saiu e aí veio essa crise toda e tal. Então o negócio lá é mato. É bem, assim, são chácaras realmente, né? Acho que uns 120 mil, 130 mil na situação de hoje, 150 mil. Acho que todas. Sabe qual cartório foi lavrado a escritura? O nome eu não sei, mas o cartório fica no posto de gasolina, próximo a 262, antes dos guardas. 7 velho? Fica um cartório bem apertadinho, que fica o posto aqui, o cartório está aqui, postadinho. Acho que é na entrada daquele bairro, Marcílio Noronha? Marcílio de Noronha. Realmente o nome fugiu. Cartório de Nascimento? Fugiu. Então o senhor não acompanhou o senhor Wilton na coleta, na assinatura do senhor Valdeci Torresani e nem foi ao cartório. Eu fui ao cartório assinar isso. Só a sua. Mas o senhor foi com o senhor Wilton? Na época lá não estou lembrado, mas eu estava na presença dele. Tem alguma pergunta, presidente? Não, eu me dei satisfeito com a resposta na questão do responsável pela assinatura do entendeu? Alguma pergunta, deputado? Não, senhor presidente, não tenho perguntas a fazer. Deputado Almir, também não. A CPI agradece a presença do senhor, porque a gente volta a questionar a presença do doutor Fábio Cunha. Tá bom? Tenha um bom dia. Eu tenho alguns requerimentos para fazer para a sessão do dia 15. 2 depoentes, tudo indica que 2 depoentes da sessão passada faltaram com a verdade nessa comissão, deputado Bruno, deputado Gilson e deputado Almir. Eu queria colocar em votação aqui, primeiro, o requerimento de ofício à Prefeitura de Cariacica que forneça a cópia integral, se houve, e caso positivo, mantenha a cópia integral qualquer processo de liberação de licença ambiental ou outro termo que eu tenho sobre essa área, objeto do litígio, 43 mil 43 metros. metros quadrados, que na verdade é do governo do Estado da Polícia Civil. Em discussão, não vendo quem queira discutir, em votação, o deputado Gilson. Pela aprovação, presidente. Aprovação. O membro de honra dessa comissão, Também pela aprovação, senhor presidente. a votada à unanimidade, espécie do ofício com pedido de, no máximo, 15 dias de resposta. A convocação da senhora Luciana Tibério Gomes, gerente de licenciamento e fiscalização ambiental da Prefeitura de Cariacica, para comparecer aqui nessa comissão no dia 15 e
fevereiro, às 12 horas. Em discussão, não havendo critério discutir em votação, ao deputado Jussim. Pela aprovação, presidente. Deputado Bruno. Pela aprovação. Deputado Almir concorda. Deputado Almir está nos auxiliando muito nessa CPI, apesar de ainda não ser membro efetivo. Quem? De Cavaleiro, eu já tenho. Luciano, já pergunto se pode ter mais algum requerimento. Tem, senhor presidente. Que dentro dos fatos narrados aqui, referentes a esses imóveis, chaves, que seja fornecido a essa CPI, comprovante do ITBI desses imóveis, por parte da Prefeitura de Cariacica. Em discussão, não havendo pequena discutir, votação com o deputado Jussim. Pela aprovação. Acompanho o recurso dos dois. Aprovado. Também no prazo de 15 dias. Presidente, eu gostaria de que fosse convidada a senhora Leusa Maria Dias Bacelar para o dia 15, certo? Que tem um mandato de emissão de posse aqui, certo? E uma área, certo? Lá em Cariacica também, que a gente às vezes é surpresado com algumas coisas, algumas falas de jornal. Eu disse aqui no início da CPI, o objetivo nosso é tão somente apurar a grilagem de terra. Não existe aqui nessa comissão interesse de prejudicar A ou B, tanto é que o relator, deputado Bruno Lamas, disse, o senhor Antônio Benedito, ele fez a colocação, mas ele já está deixando bem claro o direito à defesa da outra parte, e tudo isso nós faremos assim com a maior transparência possível. Mas se vocês observaram, semana passada, o prefeito municipal foi à CBN criticar os trabalhos da CPI e saiu na coluna Praça 8 também alguma coisa nesse sentido. Eu, assim, estou muito tranquilo, sou servidor público há 40 anos, eu tenho todos os meus bens e as minhas coisas registrados devidamente no imposto de renda e sujeito a toda a prova. Agora, eu não sei se as pessoas que tentam atacar, tentam enlamear, eles vão estar tranquilos também na hora que começarmos a investigar. Mas eu quero dizer que essa aí é uma situação que me chegou, e toda situação que chega eu trago a sessão para poder apresentar, assim como o deputado Bruno Lamas teve a visita do procurador de justiça, doutor Sócrates, e nos apresentou, já passou cópia da situação para que nós possamos estar observando. Tem policiais envolvidos, tem juízes envolvidos, tem desembargador envolvido. Então, não estou a quem doer. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu já disse que eu só tenho medo de Deus. Então eu estou aqui para cumprir a minha obrigação. Nós assumimos o compromisso de trabalharmos nessa CPI. Não tem ameaça, não tem gente grande e gente pequena. Todos que vierem aqui não vão tratar com respeito, vão inquirir da forma mais democrática possível, transparente possível, para que os resultados surjam. O deputado Bruno fez uma colocação. Eu acredito nesse Estado. Esse Estado tem que mudar o rumo. São muitos mandando, certo? E com muitas posses, muito bem adquirido de forma irregular, e que nós temos que dar um basta nisso aqui. Então, presidente, eu estou à disposição, todas as convocações de convite que forem feitas, eu irei votar favorável, porque aquele que tiver sido citado vai ser ouvido aqui na CPI. Nós vamos ter um relatório satisfatório ao final, porque nós não tememos nada. Por que vamos temer?
Nós estamos aqui para apurar, para investigar, para dar o direito às pessoas que tiveram suas posses espoliadas e a justiça não dá esse direito. A morosidade da justiça é muito complicada. A pessoa morre e não tem o direito de ver a sua terra, de construir alguma coisa, e eles vendem para os poderosos, vendem para tudo. E como é que está esse extrabom lá em cima de uma área que está em litígio na justiça e com licença do município, construída sem, cadê a escritura disso? Essa escritura deve ter sido forjada, deve ter sido coisa. Mas na próxima, na sessão extraordinária, com o cartório aqui, o extrabom aqui, a dona... Etelvina. Não, a que se diz representante do esporte. Creuza Machado. É. Mas eu, deputado Jusinho, deixa eu falar, eu vou votar favorável, mas eu quero tecer um comentário que eu conheço esse caso aqui. O caso aqui é um caso diferente. O caso aqui, a dona Creuza está aí? Tá, é diferente. O caso aqui é que é uma ação trabalhista movida em face da cooperativa, e a cooperativa abandonou o terreno, dona Creuza morava no terreno. O juiz federal do trabalho levou a propriedade da cooperativa a leilão, e depois de leiloado, acho que a dona Creuza entrou com fazer de uso capião. Bem diferente. Eu conheço a área, a trabalhista em torno de 100 e poucos mil, e o terreno vale muito mais. Agora a questão do quem arrematou, quem não arrematou é outra questão. Mas eu vou aceitar para ouvir, mas eu estou dizendo que eu conheço muito bem essa área. Eu acho que não é igual aos outros, não. Mas, atendendo Vossa Excelência, eu vou botar o convite ou a convocação dela? Convite. Quem em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, com o deputado Bruno. Favorável. Deputado Almir. Eu vou encapar, apesar do voto constar oficialmente 3. Eu também vou favorável, estou favorável. Até mesmo porque eu conheço essa parte e eu acho que errado aqui está o desembargador que deu a emissão de posse. 1000% de certeza, deputado Jusinho. É isso que não pode ocorrer. Mas eu que estou falando. Eu não estou dizendo que justiça para alguns. Eu não estou dizendo que ela não tem o direito, não. A área é muito grande, vale milhões. Foi arrematado com o valor no entendimento vil, entendeu, procurador? Mas aqui eu estou vendo a Copa da Ação Trabalhista. Aqui não, mas agora, a emissão de posse, o desembargador, depois de arrematado, o ato perfeito, a outra justiça vai desfazer um ato da outra, entendeu? E depois cai, já não é a primeira liminar dada pelo Tribunal de Justiça, não. Já teve liminar anteriormente que caiu, entendeu, doutor Gustavo? Então eu conheço a parte dessa ação aqui, mesmo porque eu já atendi a dona Creuza, disse para ela que não poderia ajudá-la, que eu não vou me meter em conflito de interesse, mas eu conheço que um dia até eu vou ceder a presidência para Vossa Excelência, mas dizendo que ela tem o direito de brigar, só que não sei se ela foi enganada por quem se prestou auxiliá-la, né? Não sei, não vou entrar nessa seara. Vossa Excelência acertou em cheio. Mas então fica convite para próxima quarta-feira, às 12 horas. Mais algum requerimento? Não, presidente, o requerimento que eu tenho... O outro pode falar até 10, 20, 15. É que... Estou aqui todo ouvido. Vossa Excelência, seus familiares também, excelente Natal, assim como todos os demais deputados, a família dos servidores, e nós temos uma reunião com o procurador-geral do Estado, doutor Rodrigo Rabelo, para tentar ver se o doutor Hélio ainda despacha hoje ainda essa situação dos 11,98, que infelizmente agarrou na Justiça. E eu falei ontem com o presidente do outro desembargador Fábio Klein, mas é uma questão meramente de nomes. WV, Thiago com TI, TH. Então é simplesmente isso aqui, é o problema, mas vai ser sanado, se Deus quiser, e os servidores não irão passar o Natal tranquilo, mas nós iremos iniciar o ano com essa tranquilidade, porque o dinheiro já está depositado. Então Deus abençoe a todos vocês e eu te agradeço, presidente, mais uma vez, pela deferência ao nosso pedido. Deputado, eu vou fazer um registro aqui.
meu inconformismo com a votação que houve ontem no plenário dessa casa, um projeto de lei que eu não tenho dificuldade, deputado Bruno, deputado Jussim, de expressar minha opinião abertamente. Eu era contrário à questão do Conselho LGBT, sempre fui, não vou negar isso para ninguém. E houve uma votação que aprovou esse conselho, paz, doutor Gustavo Gerson, que é procurador. Votação simbólica com 9 deputados nessa casa. Eu estou com a fita aqui da sessão, vou pedir para cancelar a votação. E Vossa Excelência estava lá. Eu estou mentindo? Tinha 9 deputados? Eu votei favorável. Não falei, não. Eu votei favorável, mas não tinha os 27 deputados que eles falaram que tinha. Tinha código para votação? Não, perguntando, não está respondendo. Tinha, no painel tinha. Não, no painel não, presente. Não, presentes eu não posso, eu não vi, eu sei que eu dei um voto favorável, mas eu não vi. Mas a fita está aqui, a fita diz que isso é uma vergonha para essa casa de leis, independente do deputado Bruno, eu sei que você também não estava presente, diversos, a maioria dos deputados não estavam presentes, 9 deputados presentes, e fizeram uma votação simbólica para validar um projeto. Sem entrar no mérito do projeto, isso não pode, o presidente dessa casa não pode, e depois, lá no almoço, disse que a casa faz sim em tudo, e o governo faz não em tudo. E ainda aprova de uma maneira aberrante um projeto para agradar o governador. Isso não pode ocorrer nessa casa de leis. Dá desejar um Feliz Natal a todos, um ano novo repleto de sucesso para todos nós, deputado. Sim, deputado Jussim. Eu tomei conhecimento. Apaga o fogo com a gasolina. Eu tomei conhecimento. Isso para mim é uma página virada. E Vossa Excelência está com todo o direito que o governo do Estado... Direito e razão. O governo do Estado tinha compromisso com Vossa Excelência de não votar esse projeto esse ano. E voltou porque sabia que não tinha ninguém e a mesa diretora... Mas nós vamos tomar os caminhos para cancelar essa... O que eu quero informar a esta comissão é que o nosso coordenador da comissão, em vez de informar que a senhora Deus está sendo ameaçada, até a arma que colocar no presidente, certo? Pode dizer quem é? Isso aí nós vamos ouvir lá a parte, para que a gente possa se inteirar melhor e tentar ajudá-la nesse sentido. Deus abençoe a todos. Tem o deputado Bruno também. Minhas considerações finais, eu queria estar presente mais 2 integrantes do movimento Eu Quero um Teatro na Serra, dos nossos ativistas Edson Reis, que é um fotógrafo renomado, eu sou muito querido da cidade, e do Lindomar Gomes, que se fazem presentes, se juntando aos demais que vieram. Está presente o ex-vereador Gildo Gomes, que é servidor da casa, já registrei do Gilson Gomes Júnior, que é vereador o Laranja da Terra, todos os presentes. Também desejar um Feliz Natal e reafirmar os teus compromissos aqui com essa CPI. Eu disse, vereador Gildo, as pessoas vêm aqui e fazem juramentos, eu fiz o meu, não assino um documento que envolva politicagem. Acho que nós temos que ter até critérios na seleção dos depoentes para que nós não possamos tornar essa CPI pequena demais diante da grandeza que ela representa para o nosso Estado. Mas direitos dos capixabas, direitos como o da dona Carmen, que está sendo ameaçada, e aqui na base da arma, isso não cabe mais no ano de 2017. No momento que nós vivemos. Então, esse também é um papel aqui da nossa CPI. Tenho dito, senhor presidente, visitei ontem o Ministério Público, um dos promotores mais respeitados desse Estado, com um trabalho ilibado, procurador de Justiça, doutor Sócrates, que deu contribuições fantásticas para o desenrolar da CPI, se colocou à disposição, e isso particularmente me fortalece, isso particularmente me motiva, até porque não é uma tarefa fácil, era muito mais fácil estar participando de uma comissão que trata de uma pauta positiva, pauta leve, do que estar aqui numa CPI que trata terras. E nós sabemos pela história dessa nação que terras geram conflitos e conflitos geram morte, e mortes. Ninguém quer isso aqui. Então, me considero acolhido, protegido com a dura missão de relatar os trabalhos de uma CPI com essa grandeza. Tenho dito sobre isso.